Fala galera, eu sou o Matheus, vocês estão no canal Família Sem Fronteiras. Galera, hoje é o primeiro vídeo do nosso quadro Turistando aqui na Alemanha, né? E a cidade escolhida para ser prestigiada com esse vídeo foi a cidade de Stuttgart, que é a capital do estado de Baden-Württemberg. Stuttgart é uma cidade que foi muito importante ao longo da história da Alemanha, né? Mas que infelizmente ela foi protagonista das duas grandes guerras mundiais. E aí a principal consequência disso é que diversos prédios aqui da região foram destruídos, né, pelos bombardeios. Mas felizmente o tempo passou, foram criados aí diversos programas de restauração da cidade e estão aí esses prédios para a gente poder visitar e trazer aqui para vocês no canal. Mas antes de a gente ir para o vídeo, eu gostaria de passar 3 recadinhos, galera. Dá um confere aqui embaixo, ó, vê se você está inscrito no canal, é de graça e ajuda bastante a gente. Segundo, segue a gente no Instagram, @Família Sem Fronteiras. Lá você consegue acompanhar os bastidores desses vídeos sendo feitos. E terceiro, não pula os anúncios não, galera. A gente arrecada um dinheiro bem pouquinho com eles, mas ajuda a gente já a comprar ticket de trem, metrô, de comprar ingressos também de museus, pra a gente continuar trazendo conteúdos aqui pra vocês, beleza? Roda a vinheta! Bom, agora a gente vai começar o nosso passeio nesse lugar aqui, chama Neues Schloss, ou Palácio Novo, e tem esse nome de Palácio Novo porque lá por volta aí do século XVIII, o rei da época, um garotinho aí de 16 anos, veio com a ideia de que ele achava que deveria construir um novo palácio aí para representar toda a grandeza, e aí mandou construir esse prédio aqui. Vocês podem observar que ele tem uma arquitetura aí do estilo barroco, né? Para falar a verdade, a primeira impressão que eu tive quando eu vi ele foi me lembrar da cidade de Paris. Eu vou pedir para a produção colocar uma foto aqui do Museu do Louvre. Achei a arquitetura bastante parecida. E aí, como curiosidade, Stuttgart é uma cidade que foi bombardeada pelo exército dos aliados, né? Ou Estados Unidos. E a principal consequência disso é que vários prédios foram destruídos. Esse prédio aqui, ele manteve só a sua fachada original e toda a parte de dentro ela foi completamente destruída. Tem uma foto aqui do Wikipedia, vou pedir para a produção colocar aqui também, para vocês verem como é que ele ficou. Ele passou aí por diversos dramas, né? De vai renovar, vai tentar fazer um hotel, vai tentar demolir. E a verdade é que no final o prédio foi renovado e atualmente abriga os ministérios aqui do estado. Outro lugar que é bem legal aqui nesse castelo, galera, é essa praça que tem em frente. Super consigo imaginar os reis fazendo festas e fazendo grandes recepções, mas infelizmente hoje ela está ocupada por essa roda gigante aí e construíram ela para comemorar aí que Stuttgart vai ser sede da Eurocopa 2024. E realmente, esse motivo de querer refletir a grandeza, a dignidade do rei, era a principal justificativa, porque o Palácio Velho é bem aqui, ó, pessoal. Outro detalhe bem legal é que o palácio conta com diversas esculturas, né? Como por exemplo o leão e o veado, que representam a família real, e também 59 esculturas no telhado, que representam diversas profissões e valores. Bom, agora chega de Neues Schloss e vamos para a nossa próxima parada, que é bem aqui à minha direita. É o Schlossplatz, que para quem já está pegando o jeitão alemão, é a Praça do Castelo. Essa praça aqui é a maior praça aqui da cidade de Stuttgart e geralmente é onde acontecem os grandes eventos. O pessoal se reúne aqui para assistir jogos da Copa do Mundo. Comporta até 40 mil pessoas. É um ponto bem legal para você fazer um piquenique, curtir um pouco aí o sol, e hoje particularmente está muito cheio, porque sol na Alemanha é igual feriado, né galera? Quando tem, a gente tem que aproveitar.
ponto que é impossível de passar despercebido aqui na praça, galera, é esse obelisco aqui, ó. É um obelisco que foi criado para homenagear o reinado do rei Guilherme. Lá no topo do pilar a gente tem a escultura da Concórdia, que é a deusa romana aí da harmonia. E na base temos também 4 esculturas que representam o comércio, a agricultura, o poderio militar e a arte e a ciência. Outro detalhe bem legal é que o pilar conta com 4 relevos que retratam batalhas contra Napoleão e também homenagens prestadas ao rei. Bom, como vocês devem imaginar, todo castelo ou palácio que se preze, ele tem que ter seu jardim, né, galera? No caso do Schlossplatz, ele tem esse lugar aqui, ó, que é o Schlossplatz Obergarten, que basicamente significa Jardim do Palácio Novo. Mas tenho que reconhecer que é um lugar muito bonito, tem esse corpo d'água aí, bem aqui do lado tem a ópera, e depois do nosso passeio aqui no jardim, a gente já vai dar uma olhada nela. Esse jardim aqui é um lugar bem gostoso, assim, de você passar a tarde, relaxar. Agora a gente está no início do outono, felizmente no dia de sol, e está lotado aqui. Então na época do verão eu super consigo imaginar os alemães nadando com os patos aqui. Mas agora a gente vai para a nossa próxima parada, que é a ópera aqui de Stuttgart. Que, por sinal, é esse prédio bem bonitão aqui atrás de mim, né, galera? Vocês estão vendo a ópera de Stuttgart. Ela tem como curiosidade que ela, na verdade, são 2 casas ou 2 óperas que foram construídas juntas, né? Tem a casa grande, que é para ópera propriamente dita, e a casa pequena, que é para eventos de menor porte, por exemplo, teatro, balé. E uma outra curiosidade é que essa ópera aqui, a casa, no caso a gente está na fachada da casa pequena, ela foi completamente destruída durante a época aí da Segunda Guerra Mundial. Então tudo isso aí que vocês estão vendo também foi renovado, mas tem a fachada da Casa Grande, que essa sim ela conseguiu se salvar aí dos bombardeios e ela se mantém original até hoje. E tem essa escultura também desse cidadão chamado Friedrich Schiller, que é considerado aqui na Alemanha como o maior escritor, artista, poeta. Outro ponto bem legal que a gente consegue ver daqui do jardim, galera, é essa torre aqui, ó. Essa torre, ela representa a Stuttgart Hauptbahnhof, que basicamente significa a estação central de trens aqui de Stuttgart. Bom, terminamos nosso passeio aqui no jardim, o teatro também é muito bonito e a vibe aqui é muito boa assim de curtir uma tarde.
mas o show tem que continuar, então agora a gente vai sair do jardim e vai para Schillersplatz, que fica do lado oposto aí do castelo. Fala galera, agora a gente tá dentro do Palácio Antigo, o Altes Schloss, e nossa, assim, é um lugar muito bonito. Claro que para não fugir da regra, esse lugar também foi completamente bombardeado, mas ele conseguiu passar por uma restauração que quem vem visitar aqui nem diz que tudo isso aqui não é original. Esse castelo ele tem essa praça aqui, bem aqui à minha direita tem a entrada para o que atualmente é a função dele, que é um museu, né? E outro detalhe bem legal desse lugar é que ele tem o brasão dos Württemberg na entrada, né? E esse brasão ele também está no logo da Porsche, que é uma fabricante de carros aqui da cidade que rivaliza com ninguém mais e ninguém menos que com a Mercedes. E claro que eu também não poderia deixar de mostrar esse cidadão aqui, né? O rei Guilherme I, tanto ele quanto a sua esposa estão enterrados na igreja que tem nesse castelo aqui. Bom, agora a gente finalmente chegou na Schillerplatz, a Praça do Schiller. Schiller é esse cidadão bem aqui de cima e, para quem não conhece, é o maior artista, novelista, escritor, poeta, editor, roteirista e youtuber aí da Alemanha, né? Da Alemanha medieval. E os prédios que a gente pode ver aqui na Schillerplatz são, primeiro, esse branco aqui, que é a velha chancelaria. Dando uma voltinha aqui, tem essa casinha bem pitoresca aqui, que no seu momento era utilizado para armazenar frutas, atualmente abriga o Museu dos Instrumentos Musicais. Tem também essa igreja aqui. E por último, tem o Palácio Antigo, né? Foi o lugar de onde eu saí para vir aqui para Schillerplatz. Bom, agora a gente está na entrada da Stiftskirche, né? Que é a igreja do colegiado. Ela é uma igreja do estilo romano que data do século X e ela é uma igreja que, para minha infelicidade, também está fechada. É a segunda igreja que estou tentando entrar aqui na Alemanha e também está fechada, mas eu estou começando a achar que elas não são turísticas, é só para você apreciar por fora mesmo. Mas ainda bem que dá para apreciar ela por fora, porque são bastante detalhes que tem na sua fachada. Um detalhe bem legal é que a fachada conta com essas esculturas aí de Jesus e os 12 apóstolos.
Bom, galera, então é isso. Me despeço de vocês aqui da Schillersplatz. As minhas opiniões a respeito da cidade de Stuttgart. Ela é uma cidade que tem um centro histórico bem pequenininho, né? Muito porque, como eu disse no início do vídeo, ela foi bombardeada, então grande parte da cidade foi devastada aí. Mas eles focaram aí em tentar resgatar um pouco da história através da reconstrução aí de alguns prédios mais clássicos, né? Eu confesso que vendo eles, eu não diria que eles foram bombardeados, restaurados. Me parece assim as construções bem originais. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente chega na parte do nosso vídeo padrão, né? Curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui embaixo, ó, ativa o sininho para você receber as notificações, que com certeza vai ter mais vídeo aqui da Alemanha para vocês, beleza? Falou! Música